Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir este vídeo. Viajante na boleia do destino. Presta atenção na melodia e na letra desta música. Então já vai pegando aí teu lápis, tua borracha, teu caderno, tua caneta e teu livro para fazer as anotações sobre essa aula maravilhosa que teremos hoje na disciplina mais amada do Brasil. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou nudo no mundo, mas tenho tudo porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, vocês, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Param. Pois bem, pessoal, na aula de hoje, como vocês já puderam aí confabular nas suas cabeças, nós vamos falar hoje sobre o nosso amado e querido Nordeste, tá certo? O assunto vocês vão encontrar aí no capítulo 2, tópico 3, ok? Então, gente, o Nordeste é maravilhoso. Uma das regiões mais ricas culturalmente falando do Brasil, tá certo? E também a região mais antiga que o Brasil tem, ok? Então, pessoal, o Nordeste ele vai ser formado por 9 estados, ok? Nós vamos ter Alagoas, vamos ter a Bahia, vamos ter o Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e, para finalizar, o estado do Rio Grande do Norte. Tá certo? Então, esses são os 9 estados da região Nordeste do Brasil. Como eu tinha falado anteriormente, vai ser uma região riquíssima culturalmente, a região mais antiga que existe no Brasil, tá certo? E também uma das regiões mais importantes no quesito da economia. Claro que quando nós falamos em questões de distribuição de renda, o norte e o nordeste do Brasil vão ser as regiões menos favorecidas, tá certo? Então, na região nordeste e norte, nós vamos ter aí vários problemas ligados à renda da população e à distribuição até mesmo dos recursos ligados a essa região, tá certo? Que vai ser distribuída aí pelo governo federal. Pois bem, além disso, nós vamos ter 8 capitais litorâneas. Essas capitais elas vão ser litorâneas devido aos fatores históricos de colonização. Lembra lá das nossas aulas anteriores, em qual nós conversamos e falamos sobre a colonização do Brasil. Então, a colonização primeiro ela vai se dar pela parte litorânea e depois vai adentrando ao continente, tá certo? O único estado que vai ter a sua capital no interior vai ser Teresina, tá certo? Que fica aí no estado do Piauí. Então, nós observamos aqui, tá certo? As 9 capitais dos 9 estados do Nordeste, tá certo? Entre elas, nós vamos ter as principais capitais, tá certo? Vão ser 3. Quando eu me refiro às 3 principais capitais, é que elas são tanto importantes para a região Nordeste como para o Brasil em si, tá certo? São capitais onde elas vão ter uma importância para a região Nordeste e para a economia do Brasil, tá certo? Vai ser justamente a cidade do Recife, Fortaleza e Salvador. Recife ainda é muito mais importante do que Salvador e Fortaleza, tá certo? Então, por isso que nós dizemos que Recife é a capital do Nordeste, certo? Porque
tudo que tiver de ocorrer de evento, de discussões políticas, vai acontecer justamente aqui no Recife, tá certo? O Recife recebe muitos eventos internacionais e é de uma importância para desenvolvimento tecnológico e econômico muito grande para o Brasil. Então nós vivemos na capital no Nordeste. Então pensem nisso, o Recife é maravilhoso. Apesar de ser muito quente, né, que alguns de vocês reclamam, tá certo? Mas vai ser aí a capital mais importante que temos aqui na nossa região. Vocês podem observar aqui que nós vamos ter alguns dados da região, tá certo? Como crescimento demográfico. Crescimento demográfico vai significar como a população dessa região está crescendo. Então, a população hoje está crescendo em 1,2%. E isso é bom. O ideal é que cresça menos, tá certo? Porque vamos ter mais gente no mercado de trabalho. Assim a população ela vai ficar mais enriquecida, tá certo? E a gente vai tirar a população de uma certa forma da pobreza, tá certo? Nós vamos ter um índice de mortalidade infantil infelizmente muito alto. Esse índice ele vai ocorrer principalmente no interior da região, onde nós vamos chamar de sertão, tá certo? O analfabetismo também ele é acentuado, tá certo? Mas nós não estamos nos referindo sobre a região da zona da mata, onde ficam as capitais. Isso é mais para dentro da região, tá certo? As regiões mais interioranas, elas infelizmente, muitas pessoas elas não vão ter acesso à educação de qualidade, né? Porque ou elas trabalham ou elas vão estudar. Tá? O índice de desenvolvimento humano ele ainda é muito baixo, tá certo? E vamos ter aí, como eu disse a vocês, uma participação no PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, a contribuição de dinheiro que a região Nordeste vai gerar para o Brasil, tá certo? Então, de tudo que o Brasil gera, nós vamos ter lá a participação de 14%, tá certo? Vamos estar atrás, logicamente, da região Sul e Sudeste do Brasil, ok? Mas então, o que é o Nordeste? O Nordeste é o quê? Tá certo? Então nós temos uma citação de Milton Santos em 2002, tá certo? Que ele vai dizer algumas características sobre a região Nordeste. Ele vai iniciar dizendo que é uma área de povoamento antigo. Lembra que no início da aula eu falei que o Nordeste vai ser a região mais antiga, tá certo? Então, a colonização do Brasil ela vai começar justamente pelo Nordeste. Então nós vamos ter aqui a população e a cidade e as cidades do Brasil mais antigas, elas vão estar aqui na região Nordeste. Contudo, nós vamos ter problemas no sentido do desenvolvimento econômico, tá certo? Porque nós vamos ter áreas onde vamos ter a industrialização ou a tecnologia de forma pontual, ou seja, ela vai ocorrer em alguns locais, tá certo? Porque a principal fonte de renda dessa região vai vir justamente do setor primário, ou seja, do setor que vai estar ligado diretamente à produção da matéria-prima ou à produção de alimentação, tá certo? Que vamos ter aí a pecuária e a agricultura, tá certo? Como um dos principais setores da economia que são desenvolvidos aqui na região Nordeste. Outra citação, tá certo? Nós vamos ter de Fabiane, onde ela vai falar que no imaginário popular o sertão nordestino é o lugar de seca, da terra inóspita e da miséria. Então, se você for viajar para muitos locais do Brasil, principalmente a região sul e sudeste, eles vão pensar que o Nordeste vai ser apenas seca, onde nós vamos ter sertão, bando de miseráveis, e nós sabemos que não é assim, tá certo? E nem todo o sertão vai ser assim, tá certo? Vão ter locais do sertão que realmente as pessoas elas vão ter uma maior dificuldade. Nós vamos ter locais do sertão onde nós temos grandes cidades, como por exemplo vai ser Petrolina aqui em Pernambuco, tá certo? Tem um alto desenvolvimento tecnológico, tanto é que vai ter uma produção de frutas, tá certo? Então, nós temos
imaginário do Nordeste, né, de que é um local mais empobrecido, onde temos somente miséria, nada de bom, tá certo? E na verdade não é isso, tá? Nós temos os nossos litorais com as mais belas praias que o Brasil tem, tá certo? E claro que vamos ter a parte que não é muito legal, que vai ser justamente no sertão, onde muitas pessoas morreram devido à seca, tá certo? Só que vale lembrar que muita coisa mudou, né? Isso era muito lá para o passado, tá certo? Hoje o sertão ele vem evoluindo, a tecnologia está aí ajudando os governos a levar justamente a água para locais mais remotos, vamos ter a produção da alimentação, vamos ter o desenvolvimento da agricultura, da pecuária e daí por diante, tá certo? Então o Nordeste é rico, tá certo? Apesar de ter o problema com a distribuição de renda que é muito acentuada. Continuando, o Nordeste ele é tão rico culturalmente falando que ele deu origem a várias obras literárias, como é a obra de A Morte e Vida Severina, como vocês podem observar aqui. Então eu peguei um trecho, tá certo? Da obra, onde ele vai falar de um retirante que saiu lá do sertão e vem até o litoral, onde é a zona da mata, e ele vai falar sobre as características físicas, né, que ele olha de diferente. Tá certo? Claro que nós vamos ter duas regiões, o sertão e a zona da mata, e vamos ter características diferentes. E ele vai trazendo isso, né? Além de trazer algumas questões relacionadas à vida do sertanejo mesmo. Tá certo? Como por exemplo, ele vem dizer aqui, ó. Bem me diziam que a terra se faz mais branda e macia quando mais do litoral a viagem se aproxima. Agora afinal cheguei nesta terra que diziam como ela é uma terra doce para os pés e para a vida. Então vejam só, ele simplesmente no seu pisotear, no seu caminhar, ele já vai vendo que tem uma condição diferente de que é lá no sertão. No sertão nós vamos ter um solo mais cascalhoso, mais rígido, e aqui na zona da mata, no litoral nós vamos ter um solo mais fofo, né, mais brando, que não é tão pedregoso assim, tá? Como tudo na geografia, nós precisamos fazer a regionalização, que é para estudar e entender melhor a região. Pois bem, a região Nordeste ela também vai ter a sua regionalização, tá certo? Então, nós vamos ter aqui o meio norte, onde está o número 1, onde temos o número 2, nós vamos ter o sertão, tá certo? Onde nós temos aqui o número 3, nós vamos ter o agreste e por fim, número 4, nós vamos ter a zona da mata. Então, por que essa regionalização existe? Porque nós vamos ter características nessas regiões que vão lhe diferir das demais, tá certo? Vai lhe deixar bastante diferente. Pode até não ser características físicas, tá certo? Como um todo, mas vamos ter também características econômicas que vai diferenciar essa região, tá certo? Mas claro que nós vamos ter também as condições físicas que vai ser muito importante para a gente diferenciar, como por exemplo a região aqui do meio norte. Se nós observarmos, nós podemos dizer que tudo isso daqui é sertão, mas por que meio norte? Porque aqui nós vamos ter uma mistura do sertão com floresta equatorial, a floresta amazônica. Aqui nós já vamos ter simplesmente o sertão, mas aqui no agreste nós já vamos ter outra vegetação, que vai ser a vegetação de caatinga, que é a vegetação do sertão, misturada com a vegetação de Mata Atlântica, que é a vegetação que nós encontramos na zona da mata, tá certo? Então, condições físicas que nós podemos diferenciar, tá? Zona da mata, Mata Atlântica. Agreste, nós vamos ter a mistura de caatinga com Mata Atlântica. No sertão, nós vamos ter caatinga e no meio norte, mistura de floresta amazônica com caatinga. Falando nisso, nós vamos agora estudar especificamente cada parte da região Nordeste. Vamos lá.
Antes de tudo, nós precisamos fazer um breve histórico, tá certo? Então, vai ser a região mais antiga, tá certo? Do país, vai ter sua colonização iniciada a partir do século XVI, vai ter uma população miscigenada entre europeus, os portugueses, os povos indígenas e os africanos que foram escravizados, tá certo? Nós vamos ter a ocupação, lembra lá que nós vamos ter a ocupação das regiões quando nós temos a utilização de alguns elementos de produção. Aqui nós vamos ter o gado, que eu falei nas aulas anteriores, a pecuária, e vamos ter a produção da cana-de-açúcar, tá certo? E depois nós vamos ter a decadência dessa região, ou seja, a região ela deixa de ter ou de gerar muito lucro quando nós vamos ter o surgimento de outras atividades, principalmente quando nós temos o café, tá certo? O café realmente, como eu tinha falado, gerou muito dinheiro, muito lucro para o Brasil e foi prejudicando de certa forma a região Nordeste, mas simplesmente no sentido econômico, certo? Então, a zona da mata vai ser a região onde nós vamos ter o clima tropical, tá certo? Vai ser quente e úmido durante todo o ano. Vamos ter a estação mais seca, que vai ser o verão, e uma parte mais chuvosa, que vai ser o inverno, tá certo? Mas vale lembrar que chove o ano todo nessa região, tá certo? Só que vai existir um momento que as chuvas vão ser mais acentuadas, que vai ser justamente o inverno, ok? Então vai ser a primeira região do local onde teve a ocupação pelos portugueses. Posteriormente nós vamos ter os holandeses, tá certo? Os africanos que vieram para cá para ser escravizados, e a região ela vai ter esse nome justamente porque nós temos aqui a zona, a Mata Atlântica, tá certo? Essa Mata Atlântica típica típico bioma brasileiro, que foi tão depredado, mal existem resquícios da Mata Atlântica, tá? E os que existem, os locais que ainda tem Mata Atlântica, eles sofrem aí com a possível retirada total desses locais, tá certo? A partir da invasão para a construção de casas e edifícios e daí por diante, tá certo? Então, nós vamos ter aqui a zona da mata em homenagem à Mata Atlântica, ok? Essa região nós vamos ter um dos principais meios de produção, a agricultura voltada para a produção da cana-de-açúcar. Só existe a cana-de-açúcar? Não. Vai existir também uma parte da região que vai ficar responsável pela produção de hortaliças e frutas, e outra parte que vai ter a produção do cacau quando nós estamos nos referindo à agricultura. Claro que hoje nós vamos ter uma certa industrialização dessa região, tá certo? Essa industrialização ela vai ser ligada justamente ao processo de urbanização, o surgimento das cidades, o crescimento lá da cidade. Então as pessoas das cidades elas vão trabalhar geralmente no comércio ou na indústria, tá certo? Mas utilização assim da terra, nós vamos ter cana-de-açúcar, agricultura voltada para produtos como frutas e hortaliças, e vamos ter o cacau, tá certo? Então, zona da mata. Qual é a principal atividade econômica? Produção da cana-de-açúcar, cacau e hortaliças, e industrialização e vamos ter aí a industrialização nas capitais, tá certo? Ou nas regiões metropolitanas, tá certo? Então, vamos ter aí as principais cidades da Zona da Mata, que vai ser justamente Recife, Salvador e Fortaleza. Lembra lá anteriormente, Recife, entre essas três, vai ser a mais importante, tá certo? Então, nós temos aqui ó, a representação da Zona da Mata. Na parte que nós temos aqui do Rio Grande do Norte até a parte norte da Bahia, nós vamos ter a produção da cana-de-açúcar. Vamos chamar de cinturão sucroalcooleiro. Lembra lá? Produção de
cana de açúcar, que vai gerar o próprio açúcar e a cachaça, álcool 70, daí por diante. Nessa região aqui, entre Pernambuco, Alagoas, certo? Sergipe, nós vamos ter a produção de hortaliças, verduras em geral, frutas, e mais na parte sul, mais especificamente no sul da Bahia, nós vamos ter a produção do cacau. Sem falar nas regiões metropolitanas, onde vão ficar as indústrias, tá certo? Muitas dessas indústrias são ligadas justamente à produção do álcool, ou da cachaça, e da produção do chocolate, tá certo? Claro que vão ter outras também, como montadoras de carro, é, montadoras de pilha, montadoras de eletrodoméstico e daí por diante. Nós vamos ter o Agreste, que vai ser uma faixa de transição. Lembra lá, nós vamos ter Zona da Mata e depois nós vamos ter o Agreste. Então, vai ser uma faixa onde vai dividir litoral e sertão, tá certo? Onde vamos ter lá um clima semiárido úmido, porque além de ser quente e seco, ainda vamos ter alguma chuva, tá certo? No meio do ano, no decorrer do ano, tá certo? Mas vai ser Agreste justamente por causa disso, tá certo? Onde vamos ter uma área de transição. Nós vamos ter a principal atividade dessa região, a pecuária leiteira, ou seja, produção do gado que vai gerar leite, tá certo? Não é o gado para corte, para vender a carne, mas o gado para a produção do leite. E vamos ter a produção têxtil, produção de tecido, produção de roupas, ok? Nós vamos ter as principais cidades dessa região: Caruaru, aqui em Pernambuco, Toritama, também em Pernambuco, Feira de Santana e Vitória da Conquista, na Bahia, e Campina Grande, lá na Paraíba. Então, nós vamos ter essas 4 principais cidades da região agreste. Vale lembrar também que essa região vai ter a produção do algodão, tá certo? Porque nós vamos ter uma parceria aí com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, melhoramento do solo, e vamos ter a produção hoje de algodão também no Agreste, tá certo? Além do algodão branco, hoje já é produzido o algodão colorido, tá certo? Que é muito mais rentável, gera muito mais dinheiro, ok? Então, nós temos aqui, ó, a região Agreste, essa número 3, produção do gado que vai gerar leite, ou seja, o gado leiteiro. Vamos ter a produção do algodão também, tá certo? E alguns outros vegetais, tá certo? Não vegetais, mas alguns outros cereais, tá certo? E temos aqui o nosso maravilhoso sertão, tá certo? Que vai ser justamente a região onde vai sofrer mais com água de todo o Nordeste, tá certo? Porque nós vamos ter um clima semiárido. Esse clima semiárido ele vai ser caracterizado pela temperatura muito grande e a escassez de água, que não quer dizer que não chove, tá certo? Vai chover, mas é muito mais difícil de chover nessa região, tá certo? Nós vamos ter uma pecuária extensiva, tá certo? O que significa dizer isso? A criação de gado bovino em grandes extensões de terra. Esse gado vai pastando. Nesse caso, nós vamos ter o gado para corte, ou seja, cortar o gado, matar o gado para vender a sua carne. Vamos ter a agricultura comercial, tá certo? Produção de alimentos para ser vendidos nas feiras, frutas, verduras, tá certo? Nas regiões onde nós vamos ter ali os brejos, que são locais do sertão onde vai ter mais chuva porque é mais alto, tá certo? Vamos ter uma região em destaque, tá? Uma região mais rica do sertão, onde ele vai ter uma maior produtividade, que vai ser o Vale do Açu, que está no Rio Grande do Norte, onde vai ter uma produtividade de frutas, que vai ser justamente a uva e a manga. Nós vamos ter Juazeiro e Petrolina, tá certo? São vizinhos, Juazeiro na Bahia e Petrolina aqui em Pernambuco, que também vão produzir frutas, principalmente uva e manga. Eu tive a oportunidade de ir visitar essa região e é maravilhoso a uva e a manga também, tá certo? Produzem a manga até sem pelo e sem caroço, maravilhoso. Vamos ter
a região oeste da Bahia, tá certo? Mas a região do sertão do oeste baiano vão ter justamente também a produção do café e da soja. Agora, o que vale lembrar? Sertão tem problema com a água, tá certo? Mas nós temos o Rio São Francisco e hoje nós temos técnicas de irrigação, gente. Tá certo? Então, essa região é grande produtora de frutas, justamente porque vai ter o emprego de tecnologias, onde essas tecnologias vão fazer com que esses municípios e essa parte do Nordeste e do sertão, tá certo? Tenham uma alta produtividade e sejam bastante ricas, tá certo? Porque nós vamos ter uma irrigação, tá? Nesse local, emprego de tecnologia, certo? Nós temos aqui, ó, no mapa, como vocês podem observar, essa vai ser justamente a região onde vamos ter a produção dessas frutas, tá? Mas aqui nós temos, ó, o polígono da seca. É uma região do Nordeste onde nós vamos ter o maior problema com a água, tá certo? Como vocês podem observar aqui, a vegetação de caatinga, o gado ele vai ser mais magro, tá certo? Dependendo da região, tá? Ele vai ser mais magro aqui nos locais onde vamos ter mais problemas com a água, tá certo? Mais locais mais amenos, que ficam mais perto do agreste, nós vamos ter a produção do gado para corte, ok? E vamos ter aí, por fim, o meio norte, que vai ser a região de transição entre o sertão seco e a floresta amazônica úmida, tá certo? Onde nós vamos ter outro tipo de vegetação. Como eu disse a vocês, a mistura de mata da floresta amazônica com a caatinga aqui do sertão, tá certo? Contudo, nós vamos ter aí uma região que nós vamos chamar região da Mata dos Cocais, porque vão ser uma vegetação onde vai gerar muitas sementes, castanhas, que nós vamos chamar de oleaginosas, tá certo? Então a vegetação ela vai ser predominante essa, mata dos cocais, que vai ser justamente as palmeiras, tá? Castanha de babaçu, tá certo? Onde vai ser uma região com a maior produtividade de óleo do Brasil. Óleo que vai servir tanto para a cozinha, tá certo? Óleo para utilizar no cabelo e daí por diante, tá certo, gente? Então vai ter a produção. Se eu tenho essa produção, nós vamos ter justamente a indústria também que vai fazer a transformação desses óleos, tá certo? Dessas castanhas que são produzidas nessa região em vários tipos de cosméticos, ok? Então nós observamos aqui, ó, a castanha do babaçu, onde vai gerar perfume, vai gerar creme, hidratante, óleo de pele, óleo de cabelo e mais uma imagem para vocês verem como é essa região, tá certo? Bastante palmeiras, tá certo? Da família das palmeiras. Por hoje é só. Abraços fofinhos e geográficos. Se cuidem e até a próxima. Vale lembrar que o assunto continua com a região amazônica, ok, pessoal? Abraços e tchau, tchau.